O tema dessa mensagem é celebrando a salvação. Você pode repetir comigo? Celebrando a salvação. Este salmo é um salmo de Davi. E nós não sabemos em que circunstâncias Davi se encontrava ao escrever esse salmo. Eu imagino que talvez Davi não estivesse num dia bom. Talvez Davi tivesse se levantado pela manhã com muitos conflitos, com muitas questões a resolver. Mas antes dele dar o primeiro passo em direção às decisões que ele precisava tomar, Davi, ele faz uma reunião consigo mesmo. E Davi, ele faz a seguinte afirmação para sua alma: hoje nós vamos adorar ao Senhor. Charles Spurgeon, um pregador batista inglês, ele acreditava que Davi tenha escrito este salmo já na sua fase madura, já na terceira idade. Davi já estava aqui idoso, dado ao senso elevado da preciosidade do perdão em que Davi expressa nesta canção. Ele acreditava que Davi já estava numa faixa etária avançada, dada ao senso agudo do pecado ou da percepção do pecado. Davi também tinha um senso de percepção muito aprofundada da fragilidade da vida humana. No verso de número 15, ele vai dizer que a vida humana é como uma erva que cresce, logo murcha, e ninguém sabe qual era o lugar em que ela estava plantada. Charles Spurgeon acredita, e eu também penso, que um jovem no seu vigor, ou Davi na sua melhor faixa etária, como um guerreiro, como na sua fase de melhor força, ou da sua força total, Davi talvez não ponderasse tanto essas coisas. Um homem na sua força, ou no vigor da sua força, ele não consegue pensar ou mensurar a fragilidade da vida. Como um guerreiro que ele era, talvez ele não tivesse tido tempo na sua juventude de pensar acerca do perdão, da profundidade do perdão de Deus, acerca da profundidade, e da convicção de que ele era um pecador. Mas agora Davi chega a essa conclusão. E o que me chama a atenção é que Davi, no verso de número 1, ele vai dizer o seguinte para nós. Ele vai falar que ele precisava louvar ao Senhor, mas não de forma fragmentada, não de forma parcial, não de forma superficial, não de forma rasa. Mas ele diz: eu preciso agradecer, falar bem, celebrar, comemorar, homenagear ao Senhor com todo o meu ser. Nós precisamos acordar todos os dias com essa convicção, com essa vontade, com esse desejo. Por mais difícil que possa parecer o seu dia, por mais sombria que esteja a sua manhã, você precisa levantar-se com o desejo de falar bem de Deus, não apenas por algo pontual, não apenas por algumas situações, mas com todo o seu ser. Cada célula, cada átomo, cada lembrança, cada memória, tudo precisa ser para falar bem de Deus. No verso de número 2, Davi vai dizer assim para a gente: olha, bendiga, ó Senhor, a minha alma, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, ou de nenhuma de suas bênçãos. Nós somos muito tendenciosos a lembrarmos-nos daquilo que precisamos esquecer e a esquecer daquilo que nós precisamos lembrar. Davi, ele está nos convidando, através deste salmo, a trazer a nossa memória, a trazer a nossa lembrança, os grandes feitos do Senhor. Nós somos inclinados à murmuração, nós somos inclinados à reclamação,
Basta uma comida que você não goste, você vai reclamar. Nós vamos ver isso muito presente na travessia do povo de Israel no deserto. O caminho de travessia do Egito até a terra prometida era um caminho que durava em média de 11 a 15 dias. O máximo de 15 dias, ou no máximo em 15 dias, aquele povo chegaria e chegaram até os limites da terra de Canaã. Mas por que o povo de Israel, ao invés de ingressar na terra prometida, eles ficaram peregrinando 40 anos naquele deserto? Por conta da murmuração, por conta da reclamação. Existem uns estudos científicos que provam que nós, seres humanos, somos inclinados a valorizar muito mais os acontecimentos negativos do que os acontecimentos positivos. Quer ver um exemplo? Você acorda pela manhã usufruindo do fôlego de vida, usufruindo das suas faculdades físicas. Você se levanta, você toma seu banho, os homens se barbeiam, vão para o trabalho, chegam guardados no trabalho, livres de todo mal, de todo acidente, de todo perigo. E aí no trabalho ele tem um aborrecimento com o patrão ou com um amigo de trabalho. E aí ele chega no término do dia dizendo assim: o meu dia foi horrível. Às vezes temos um dia abençoado, mas quando chegamos no final do dia a gente se aborrece com o cônjuge, a gente se aborrece com o filho, e aí a gente diz o seguinte: o meu dia ontem foi horrível, eu me aborreci com meu marido. A realidade não foi o dia inteiro, foi algo pontual, mas nós valorizamos tanto os acontecimentos negativos que nós temos dificuldades de pontuar, de se lembrar, de trazer à memória as coisas boas que Deus fez por nós. E Davi está dizendo: olha, eu preciso trazer à memória, eu preciso me lembrar, eu não posso me esquecer de nenhuma das suas bênçãos. Este salmo, ele exprime a devoção da alma de Davi ao Deus Supremo. E nesse salmo nós vamos ver claramente Davi celebrando a salvação. A salvação é o maior presente que recebemos. E dentre todas as boas coisas que Deus nos dá, a melhor delas é a salvação da nossa alma. Se você não tiver motivos para celebrar ao Senhor, o que eu acho improvável, mas digamos que você teve um dia muito ruim, um dia de perda, um dia de luto, um dia de sombrio, um dia difícil. Por mais que seja difícil o seu dia, você ainda vai ter uma bênção incalculável, imensurável, uma bênção digna o suficiente para você celebrar ao Senhor, que é a sua salvação. Os salvos presentes, pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia! Obrigada, Senhor, por esse presente. Esse é o maior presente. Celebramos constantemente a vida. E eu quero dizer que você deve celebrar a vida. A vida é um presente de Deus. Eu particularmente sou apaixonada pela vida. Eu sou apaixonada pela capacidade que temos de respirar, de se mover, de se relacionar, de admirar o belo, de compreender o abstrato. Eu sou impressionada, sabe, pela grandiosidade que nós seres humanos somos. Que máquina perfeita. Que presente maravilhoso acordar pela manhã e poder, sabe, usufruir do fôlego de vida, do presente chamado hoje. Mas ainda que você celebre muito a vida, e a vida bios é um presente, a vida biológica é uma dádiva de Deus, e que precisa ser comemorada, a gente precisa lembrar do que Davi disse nesse salmo. Essa vida é uma vida breve, é uma vida transitória, é uma vida efêmera. Davi vai falar sobre a brevidade da vida, comparando a vida do homem como uma erva. A erva, ela tem um prazo de vida de 24 horas. Ela nasce, em 24 horas ela morre. E dificilmente a gente vai saber aonde essa erva nasceu. Assim é a nossa vida, assim é o tempo da nossa existência.
Mas quando Davi fala sobre celebrar a vida, e é sobre essa vida que eu quero falar com vocês, é muito mais do que celebrar seus aniversários, o que também é uma bênção. É muito mais do que celebrar os seus dias de vida nessa terra, o que também é uma bênção. Mas é celebrar a vida que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário. Uma vida que transcende a vida biológica. Uma vida que transcende essa vida efêmera e passageira que temos. Uma vida plena, uma vida abundante, uma vida satisfatória, uma vida que vai culminar na vida eterna. É essa vida que nós precisamos celebrar, e essa vida ela foi conquistada através da nossa salvação. A vida eterna, queridos, não é apenas quantidade de tempo. Tem pessoas que miram apenas na eternidade. Eu quero dizer para você, você precisa celebrar a salvação, porque você já vive a vida plena aqui. Você já vive a vida conquistada na cruz do Calvário aqui. Você já tem uma vida além da medida, uma vida além da conta, uma vida extraordinária, que é a vida que lá em João, no capítulo 10, no verso de número 10, na parte B, Jesus vai dizer assim: o ladrão, que é Satanás, ele veio para matar, ele veio para roubar, ele veio para destruir, mas eu, Jesus, vim para que vocês tenham vida e tenham-a em abundância. É essa vida que não tem a ver apenas com quantidade de tempo, mas com qualidade de tempo. Porque a eternidade, ela é um fato para todos os seres humanos nascidos. Mas existem aqueles que vão para a morte eterna, e para aqueles que vão usufruir no final dessa vida agora, plena em Deus, a quantidade e a qualidade de uma vida plena. Isso deve ser celebrado, isso deve ser levado em conta todos os dias que você recebe a graciosidade da salvação. E para entendermos o que viemos celebrar, nós precisamos entender quem éramos nós. Faça essa pergunta: quem eu era? Nós temos uma mente muito falível. Somos muito tendenciosos a acharmos que somos muito bons. Nós somos muito tendenciosos a achar que somos muito merecedores da graça. Nós somos tendenciosos a achar que, sabe, o sacrifício de Cristo foi nada mais, nada menos, sabe, do que válido apenas para me salvar. Ou ele não fez muito, ele não fez nada mais do que ele precisava fazer. A gente não se dá conta de quem nós éramos. Você já parou para pensar quem você era? Nós éramos, queridos, inimigos de Deus. Nós éramos pecadores, e pecadores degenerados, pecadores afrontosos, destinados à condenação eterna. Na mensagem de domingo passado, nós falamos aqui acerca de celebrarmos a cruz e o Calvário, ou melhor, a cruz e o sepulcro. Eles estão vazios, então nós precisamos celebrar. Por quê? O fato da cruz estar vazia, o fato do sepulcro estar vazio, significa que a nossa dívida foi paga. Que dívida era essa, pastora? Quem éramos nós? Nós éramos pecadores condenados. Nós fomos julgados, e as provas eram muito claras contra nós, e foi nos dado uma sentença. O nosso pecado, ele alcançou, ele aguçou, ele feriu a justiça de Deus, e agora Deus se ira por causa da sua justiça, se a gente pode dizer assim. É uma ira justa, porque nós transgredimos a lei. Pensa, Deus faz o homem, Deus coloca parte da sua essência no homem. Nós temos parte da natureza de Deus. A Bíblia diz que quando Deus faz o homem conforme a sua imagem, segundo a sua semelhança. Nós somos dotados de capacidade intelectiva. Nenhuma outra criatura possui essa capacidade que temos.
de mensurar, de poder escolher, de compreender o abstrato. O animal não entende o que é abstrato, só nós seres humanos. E isso é uma característica de Deus em nós. Deus partilhou conosco a capacidade, sabe, de termos um senso colaborativo. Nós somos seres interdependentes. Nós somos seres relacionais, como Deus é. A Trindade, ela funciona muito bem nessa inter-relação pessoal. Deus é relacional e Ele também partilhou conosco essa condição. Nós não conseguimos viver isoladamente, nós somos seres dependentes. Nós somos seres interligados, nós somos seres relacionais. É uma condição que Deus nos deu. Deus nos deu a condição de escolha, de optarmos, de termos vontade, de termos volições. Tudo isso é parte da essência de Deus em nós. Deus faz um homem, divide com ele parte da sua natureza, coloca o homem no Éden. E Deus dá apenas uma ordem para o homem: Adão, você pode comer de todas as árvores que estão no Éden. Mas no meio do Éden haviam duas árvores. Uma que era a árvore da vida, e Deus disse para Adão: você pode comer à vontade dessa árvore. Mas havia uma outra, que era a árvore do conhecimento, a árvore da ciência. E Deus cerca Adão com uma ordem, dizendo: Adão, dessa árvore você não vai comer. Existem muitas indagações acerca dessa ordem, mas eu prefiro acreditar que Deus não queria que o homem fosse um escravo. Deus poderia simplesmente cercar aquela árvore, colocar uma redoma protetora, ou não colocar essa árvore no jardim. Mas por que Deus fez isso? Porque Deus queria dar para Adão a opção de obedecer. Não podia ser algo imposto. Não podia ser algo, sabe, que não houvesse uma flexibilidade. Deus estava dando para Adão uma chance de ser voluntariamente obediente. Mas a gente conhece o desfecho da história. Naquele cenário, Deus estava ali estabelecendo um princípio. O princípio de que algumas coisas são exclusivas de Deus, queridos. Não toque naquilo que é exclusivo de Deus. Deus não queria que o homem fosse um escravo, mas Deus queria que ele entendesse que Deus era o Senhor. Você consegue entender isso? Não era uma obrigação. Deus não queria que ele fosse um escravo por obrigação, mas Deus queria que ele voluntariamente entendesse que Deus era o Senhor. E Deus continua fazendo conosco essa mesma proposta, ou nos dando essa mesma ordem. Deus nos abençoa com fôlego de vida. Deus nos abençoa com um pedaço do planeta para nós morarmos. Deus nos abençoa com o trabalho. Deus nos abençoa com a saúde. Deus nos abençoa com o salário. E Deus te dá 100% do salário. Mas Ele diz para mim e para você: existe parte que é exclusiva minha. E você sabe do que Deus fala que é exclusivo dele. E aí a gente, em vez de usar os 90% e aquele que é a árvore de Deus, devolvermos para ele, a gente quer fazer como Adão. Adão, ele naquele momento mostrou ter uma vulnerabilidade. E Satanás, ele é perspicaz. Ele, aproximando-se do casal, investigando o casal, porque se tem uma virtude que Satanás tem, é a paciência. Ele conseguiu ver em algum momento uma fragilidade, uma vulnerabilidade no homem. E ele convence Eva a comer daquela árvore que Deus disse que não era para tocar. Sabe por quê? Ele consegue aguçar em Eva uma atitude que era luciferiana, exclusivamente dele: o desejo de poder. Ele no passado desejou ser igual a Deus. E agora ele aguça esse desejo de poder em Eva. Não, se você comer, você não vai morrer. Você só vai ser igual a ele. Você só vai saber o que é certo e o que é errado. Tudo o que ele queria para a vida dele, tudo o que ele queria lá no passado,
era ser igual a Deus. E ele consegue aguçar em Eva essa atitude luciferiana. Eva de alguma forma convence Adão. Ambos comem daquele fruto. E a gente sabe que a consequência foi danosa. Eles foram expulsos do Éden. Mas mais do que isso, em Romanos no capítulo 5, no verso de número 12, olha o que a palavra de Deus diz. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos herdamos o pecado dos nossos pais, herdamos o pecado de Adão. Todos pecamos, e como consequência do pecado adâmico, a morte entrou no mundo. A morte é o maior inimigo da raça humana. O maior medo, ou o medo predominante da raça humana, é o medo da morte. Nós não conseguimos entender e decodificar no nosso cérebro a morte. Nós não tivemos essa formatação. Deus nos fez para vivermos e vivermos eternamente. Agora, por conta do pecado, a morte entra no mundo. E agora a morte é o nosso maior inimigo. O medo predominante da raça humana é a morte. Vocês querem saber? Ou entender como isso funciona? Ninguém aqui tem medo do Covid. Ninguém tem. Nós temos medo de morrer pelo Covid. Ninguém tem medo de avião. Quando você vê um avião, você sai correndo, desesperado? As pessoas têm medo de morrer por um acidente de avião. O maior medo, você não tem medo, né? Das balas, dos projéteis, né? Que bala é aquilo que a gente chupa, né? Você não tem medo dos projéteis. Quando você vê um projétil na mão, você fica embaraçado, correndo, né? Tremendo? Não. Você vê um projétil na rua, você fica correndo? Não. Por que você corre quando está no meio de um tiroteio? Porque você tem medo de morrer por uma bala achada. Então o maior medo, ou medo predominante da raça humana, é o medo da morte. Porque a morte é a sentença do pecado. Em Romanos, no capítulo 6, no verso de número 23, o apóstolo Paulo vai dizer assim: pois o salário, vamos ler, do pecado é a morte. Mas não se desesperem. Ele conclui dizendo: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Jesus veio para mudar essa condenação. Jesus veio para anular essa sentença que era contra nós. E aí no verso de número 3, Davi, celebrando a salvação, ele vai dizer assim para nós. Salmo 103, verso 3. Ele diz: é Ele que perdoa. Diga, perdoa. Nós somos perdoados. É Ele que perdoa todos os pecados. Queridos, ter convicção de que Cristo perdoou os nossos pecados é um motivo maior e suficientemente pleno para que você o celebre. Nós falamos aqui sobre uma doutrina, a doutrina da imputação. O que Jesus fez naquele cenário de tribunal onde nós estávamos sentenciados à morte eterna? Jesus, sabendo que a condenação havia sido direcionada para nós, lá em João, no capítulo 3, no verso 16, no cérebre textuário da Bíblia, Jesus conversando com Nicodemos, ele vai dizer o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira.
Jesus estava ali expressando ou trazendo uma expressão de intensidade. Não havia no vocabulário presente daquele momento, nem agora, uma palavra capaz de expressar o tamanho desse amor. Ele nos amou e Ele nos envia Jesus. Ele não enviou um filho rebelde, Ele não enviou um dos anjos, Ele não enviou um dos 12, dos 15, dos 20 filhos que Ele tinha. Ele enviou o seu unigênito, por amor. E aí Jesus vem, entra nesse cenário de condenação e Ele assume os nossos pecados. A lei da imputação diz que Jesus inseriu dentro de si os nossos pecados. Mas eu quero falar sobre uma dupla imputação. Jesus, ao mesmo tempo que pega os meus crimes, os nossos pecados e coloca dentro dele, Ele pega a sua justiça e coloca dentro de nós. Ele não merecia os nossos pecados, assim como nós não merecemos a sua justiça. Mas Ele quis trocar. Ele pega o nosso pecado e coloca dentro dele, e Ele pega a justiça dele e coloca dentro de nós. E Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, ele vai dizer que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você não é justo porque você merece. Você não é justo porque você foi bom. Você é justo porque Ele declarou, Ele colocou a justiça dele dentro de nós e nos declarou justos através dele. É isso que Jesus fez por nós. Ele assumiu o nosso lugar, o lugar de quem éramos nós. Pecadores degenerados, destinados à ira de Deus. Éramos inimigos de Deus. Havíamos despertado a justa ira de Deus. Mas agora Jesus olha para nós. E a lei dizia, Deus dizia pela sua justiça: a dívida precisa ser paga. Deus dizia pela sua justiça: a fiança precisa ser paga. E Jesus vem e paga na sua própria carne. E Ele nos perdoa de todo o pecado. Aí olha o que Moisés, lá no Êxodo, no capítulo 34, no verso de número 7, vai dizer: Ele perdoa iniquidade, Ele perdoa transgressões e Ele perdoa os pecados. Mas pastora, são sinônimos. Sim. Transgressões, pecado e iniquidade são palavras sinônimas. Mas por que Moisés, ele categoriza essas classes de pecado? Porque Moisés estava dizendo que o sangue de Cristo é poderoso o suficiente para perdoar todo o pecado. É todo o pecado. A Igreja Católica, ela distingue os pecados veniais dos pecados mortais. Para ela, ou melhor, para eles, o pecado venial é aqueles pecados leves, e o pecado mortal é aqueles pecados considerados hediondos, pecados pesados. Pois é, eu quero dizer para você que Jesus veio e Ele nos perdoou dos pecados pesados, dos pecados leves. Ele nos perdoou da condenação, Ele nos perdoou da ira de Deus, Ele nos livrou da ira de Deus. Ele nos perdoou dos pecados, sabe, das nossas transgressões que cometemos no passado. Ele perdoou os nossos pecados que cometemos hoje, e Ele perdoou os nossos pecados que cometeremos amanhã. Ele perdoou todos os nossos pecados. Aleluia! Eu fui perdoado. Aleluia! E Davi, ele continua ainda no verso 3, dizendo: é Ele que cura todas as suas enfermidades, ou todas as suas doenças. Salmo 103, verso 3. Aqui mais uma vez, Davi, ele é contundente em dizer que são todas as enfermidades. Todas. Você consegue entender essa verdade? Todas as doenças. Isaías, no capítulo 53, no verso de número 4, o que Deus diz para nós através do profeta Isaías? Ele diz que Jesus levou sobre si
todas as nossas enfermidades. O Senhor levou sobre si todas as nossas dores. Não é uma dor de cabeça, não é apenas uma doença mortal. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então você pode liberar, ou já foi liberado para você a cura. Você pode acessar hoje, nessa noite, e sair daqui crendo que você recebeu de Deus essa certeza. Viver na dimensão dessa promessa de que você é curado fará você desfrutar da vida plena, que inclui cura, milagre e provisão. Muitos de nós não temos ciência, e Davi vai dizer: eu tenho motivos para celebrar mesmo no dia ruim, porque Ele levou sobre si todas as minhas dores. Ele levou sobre si e Ele me curou de todas as enfermidades. Você pode estar com um diagnóstico, existe ali um tumor, existe ali uma probabilidade de ser um câncer, existe ali uma alteração na glicose, existe ali uma alteração, sabe, nos seus exames cardiológicos, mas você pode viver na dimensão de que Ele te curou de toda a enfermidade. Isso vai fazer você viver nessa dimensão, na dimensão da cura, na dimensão do milagre, na dimensão da provisão. Efésios, capítulo 1, verso de número 3. Olha o que o apóstolo Paulo diz para nós: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. Diga, abençoou. Não vai abençoar, querido. Não é algo que está num presente, num futuro incerto. Está no pretérito. Ele já nos abençoou com algumas bênçãos. Com o quê? Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Todos os recursos celestiais foram liberados para você. Ele liberou para você o seu poder. Ele liberou para você a sua cura. Ele liberou a sua restauração. Ele liberou a sua libertação. Ele liberou a sua provisão. Ele liberou o seu favor. Ele liberou o seu amor. Todas essas bênçãos estão ao nosso alcance, estão à nossa disposição. Tudo o que você precisa fazer é se apropriar. Então quero convidar você agora, feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Qual é a notícia que os corvos estão trazendo para você? Quais são as más notícias? Nós sabemos que muitas pessoas que morreram nesse período pandêmico morreram por causa do desespero, não propriamente por causa da doença. Aprendemos aqui que Satanás, ele é como um corvo que fica trazendo más notícias para roubar de você a convicção de que Jesus te cura de toda a enfermidade. Então, em nome de Jesus, para de se apropriar dessa enfermidade. E agora, aos pés da cruz, você vai lançar essa enfermidade. E você vai crer nessa promessa. E você vai reivindicar essa promessa. Eu posso viver nessa dimensão. Eu quero viver nessa dimensão. Eu recebo a minha cura. Eu agora autorizo no nome de Jesus. Nas regiões espirituais em Cristo. Você pode acessar. Você pode tomar posse. Aonde está a tua enfermidade nessa hora? Se é dentro de você, se é nos seus ossos, se é externo ou se é um problema emocional, você agora pode, na autoridade do nome de Jesus, sair dessa reunião curado, sair dessa reunião curada, porque a palavra de Deus diz que Ele nos cura de toda a doença. Aleluia, aleluia. Deus está liberando curas aqui nessa noite. Deus está liberando cura para quem está em casa. Deus está liberando cura porque Ele já liberou no passado. Ele já ortogou na cruz. Agora Ele está dizendo para você: só estenda as mãos, tome posse. Aleluia, aleluia.
Deus não quer que você se desespere pelas más notícias. Deus não quer que você viva na dependência dos diagnósticos, na dependência das altas médicas. O Senhor quer que você acredite. O Senhor quer que você creia e reivindique sua cura. Ele morreu para nos curar. Isso é motivo de celebrá-lo. Verso de número 4. Davi vai dizer assim: sabe por que eu celebro mesmo num dia sombrio? É porque é Ele que resgata a minha vida da sepultura. Sabe, queridos, ser livres da sepultura não tem necessariamente a ver com doenças terminais. Porque a gente acha que às vezes só aquele que foi curado de um câncer, de um problema fatal, foi liberto, foi livre da sepultura. Eu imagino, eu não sei se a gente pode contabilizar isso em números matemáticos, mas eu imagino que nós somos livres da sepultura pelo menos 1000 vezes por dia. Sabe, existem livramentos que você sabe que aconteceu, acidentes que você sofre, violências que passam perto de você, pestes e pragas como vivemos nos últimos 2 anos. Mas existem livramentos que a gente não percebe. Existem laços de sepulturas que são cortados por Deus, que você nem sabe que aconteceu. Você já acorda com uma guerra travada. O salmista no Salmo 91 diz que 1000 cai ao teu lado, 10.000 à tua direita. No mínimo 11.000 vezes a sua sepultura é fechada. Eu falei 1000 vezes, mas 11.000 de acordo com a palavra. E Davi está dizendo que ele celebrava a salvação porque Deus o livrava da sepultura. Queridos, louve e engrandeça ao Senhor a cada término de dia, a cada início de dia. Sabe, eu louvo ao Senhor quando o apóstolo Paulo e o apóstolo Paulo e Silas estavam, Paulo e Silas, estavam ali naquela cadeia. E a Bíblia diz que perto da meia-noite eles louvavam e cantavam. Eles oravam e cantavam louvores ao Senhor. Sabe o que significa perto da meia-noite? É o limiar entre o final de um dia e o início de outro. Nós precisamos concluir o nosso dia glorificando ao Senhor pelos livramentos que Ele nos deu. E precisamos acordar pela manhã. O primeiro ato nosso é de agradecer. Obrigado, Senhor, porque mais uma vez o Senhor me livrou. Mais uma sepultura foi fechada. Nós precisamos celebrar ao Senhor por esses livramentos. Livramentos que você tem ciência, mas livramentos que você não sabe o que aconteceu. Mas os anjos do Senhor trabalhou para que você chegasse ao término do dia. Pode ter certeza disso. Você não chega ao término de um dia sem que o inimigo não tenha tentado levar você para a sepultura. Então, se você está de pé, se você está vivo, celebre ao Senhor, porque é Ele que redime e resgata a sua alma da sepultura. Davi diz mais: é Ele que coroa. Essa coroa não é um ornamento que se coloca na cabeça. Essa coroa tem a ver com uma redoma que protege. Davi está dizendo: Ele te protege com a sua bondade e com a sua misericórdia. Analisando esse texto, Deus me fez entender a profundidade dessa proteção. Deus tem me falado muito acerca disso, mas eu quero falar sobre o bebê dentro de uma barriga de uma gestante. A Vanessa acabou de sentar. Quando a gente olha para a Vanessa, a gente sabe que tem um bebê dentro, sim ou não? Mas a gente enxerga o Samuel? Não. Porque o Samuel está protegido dentro da Vanessa. Ser coroado de bondade e compaixão é esse nível de cuidado. Você está cercado, guardado dentro de Deus. O Samuel não decide o que vai comer. É a mãe dele que o alimenta. A partir dela ele se alimenta. O Samuel não decidiu vir para a igreja. Ele veio porque a mãe dele veio. A realidade de vida do Samuel, ele é uma realidade a partir da mãe dele. Você consegue entender essa dimensão? Estar dentro de Deus é viver essa proteção.
É saber que você não é nada sem Ele. Você não se move sem Ele. Você não se alimenta sem Ele. Você não existe sem Ele. Agora, eu consigo ferir o Samuel sem ferir a Vanessa, gente? Consigo? Ninguém consegue te alcançar sem antes passar por aquele que te protege. Isso é coroado de bondade e misericórdia. Satanás tenta, mas não consegue. Por quê? Estamos guardados dentro das entranhas dele. É isso que Davi nos convida a celebrar, a engrandecer. E no verso de número 5, ele diz assim: Ele enche de bens a minha existência. Gente, na cruz Jesus nos enriqueceu de bens. Quem aqui é rico? Levante a mão. Vou perguntar de novo: quem aqui é rico? Levante a mão. Sou riquíssima. Sou tão rica quanto um rei. Porque Ele se fez pobre, para que na pobreza dele eu me enriquecesse. Você pode dizer glória a Deus? Ele me enriqueceu de bens, porque Ele foi rejeitado para que eu fosse aceita. Ele me encheu de bens, porque Ele foi abandonado pelo Pai para que eu fosse adotada como filha. Ele me encheu de bens, porque Ele foi abandonado nas trevas. Ele sofreu, Ele gemeu, para que eu pudesse ser consolada. Eu sou rica e Ele me abençoou com todas as coisas, porque Ele morreu como maldito para que eu reinasse nessa vida. É por isso que Davi diz: eu não posso me esquecer. Eu não posso me esquecer que é Ele que perdoa meus pecados, é Ele que cura as minhas enfermidades, é Ele que me dá bens, é Ele que me guarda. E é Ele que faz com que a minha juventude se renove como a da águia. A águia, queridos, existem alguns textos motivadores, motivacionais, melhor dizendo, que falam sobre a águia, né? E esses textos dizem que a águia, em um determinado período da vida, ela sobe a uma alta montanha, ela arranca suas unhas, que já estão flexíveis, ela arranca seu bico, ela arranca suas asas, mas cientificamente isso não é uma verdade. Serve muito para nos motivar, mas não é uma verdade. Mas a águia, ela passa por um processo de renovação. Em dado momento da sua vida, a águia, ela fica com suas penas muito pesadas. Em dado momento da sua vida, o bico dela começa a perder a sua eficiência. Então ela amola o bico nos penhascos. Isso é fato. Mas as asas, ela precisa ser renovadas. Por quê? As asas ficam muito grossas, muito densas, muito pesadas. O que atrapalha é que ela alce voos altos. Então o que a águia faz? Ela passa por esse momento, ela passa por esse processo de renovação. E Davi, não somente Davi, mas o profeta Isaías, no capítulo 40, ele vai dizer assim: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia. A águia, ela é fenomenal porque ela entende o processo, que ela precisa ser restaurada. Queridos, nós precisamos ser revigorados pelo Senhor. Davi sabia que quem revigorava ele era o Senhor. O apóstolo Paulo, ele vai falar para nós em 2 Coríntios, no capítulo 4, que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que nós possamos ou venhamos envelhecer, e a idade quando chega, ela é implacável. A lei da gravidade funciona de verdade. Tudo perde o vigor. A pele que era viçosa começa a enrugar-se. O processo, sabe, de aceleração, né, do metabolismo, ele se torna mais lento. Nós mulheres, eu já estou passando por esse processo, estou vendo isso na pele.
Nós mulheres, depois dos 45 anos, a gordura magra, ela começa a entrar em declínio. E aí até a água que você bebe se transforma em gordura. Até a água. Não é? É a velhice. É o homem exterior sendo corrompido. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que ainda que Davi possivelmente já era um ancião, mas ainda que o meu corpo exterior se corrompa, todavia o meu homem interior, ele se renova de dia em dia. Davi sabia que o vigor dele, que o revigorar da sua alma estava no Senhor. Ele renova a nossa existência como a da águia. Antigamente não, né, gente? Nem tanto. Mas quando eu era adolescente, eu olhava para uma pessoa de 60 anos, eu achava a pessoa de 60 anos, me perdoem, mas talvez seja essa a realidade dos adolescentes. Eu achava uma pessoa de 60 anos idosa. Não é? Era assim. Quando eu tinha meus 15 anos, meus 14 anos, quando eu falava assim, tem 60 anos, nossa, já tá velha, né? Hoje, que eu já estou com quase 50, penso, caramba, assim, 60 anos é tão jovem. Quando alguém morre com 60, eu falo, caramba, morreu jovem. Porque está fazendo sentido para mim, gente, essa palavra. Eu não me vejo velha, sabe por quê? Porque Ele tem renovado a minha juventude todos os dias. Aleluia! Isso, aplauda o Senhor, Nilza. Glória a Deus, a Nilza também, né, Nilza? Glória a Deus. Satanás, queridos, ele é um corvo. Essa semana nós iniciamos a festividade com o pastor João falando sobre o corvo. Quando Noé solta da arca o corvo ele vai e ele não volta mais para a arca. Noé não deixou ele entrar, ele ficou indo e vindo. Porque o corvo é um animal, carniceiro. O corvo, ele representa aquelas pessoas que trazem más notícias para nós, não é? Mas se tratando de Satanás, ele é um corvo. Se podemos compará-lo a alguma ave, ele é um corvo. E qual é o inimigo da águia? A gente sabe que a águia, ela está no topo da cadeia alimentar. A águia é uma predadora, mas ela tem um inimigo. O inimigo dela é o corvo. E o que o corvo faz? Ele é oportunista. A águia, ela é certeira nos seus ataques às presas. Ela sonda, ela espreita, ela analisa, ela cria um padrão de ataque, ela mensura qualquer condição de fuga da presa. Dificilmente uma presa foge do ataque de uma águia. Mas o que o corvo faz? Ele tenta roubar a presa da águia. O corvo é uma ave menor, então ele é mais ágil. E a ave nem percebe, ou melhor, a águia nem consegue perceber qual é o animal que está ali, ou qual é a ave que está ali tentando roubar dela a presa. Porque ele vem e belisca a águia. Quando a águia vira para ver qual é o animal ou qual é a ave, ele já está do outro lado, ele é rápido. Qual é o objetivo do corvo? Fazer a ave ou a águia soltar a presa, para ele se beneficiar. Satanás trabalha dessa forma. Você recebe as promessas de Deus desse salmo. Você sai daqui crendo que Deus é poderoso para fazer muito mais e Ele é merecedor da sua adoração. Mas sabe o que Ele vai fazer no decorrer da semana? Tentar roubar de você as bênçãos que Deus te concedeu aqui nessa noite. Só que a águia, ela é fenomenal. A águia, ela não discute com o corvo, ela não briga com o corvo, ela não degladia com o corvo. Sabe o que a ave faz? Quando ela está sendo muito incomodada, sabe o que a águia faz? Ela alça voos mais altos. Existem alturas que corvos não podem te alcançar. Deus te chamou, o profeta Abacuque vai dizer que Ele te chamou para andar nos lugares altos. Ele te chamou para andar nos lugares altaneiros,
Pare de andar no raso com as galinhas e no mediano com os corvos. Vai mais alto. Voe mais alto. Mantenha as promessas de Deus. Mantenha as promessas de Deus.